Eu tenho refletido esses dias de todas as lições, qual seria mais benéfica para mim, na minha vida nesse momento. Eu acredito que a lição para mim mais importante é que o espírito deve sempre comandar o corpo. Nunca o corpo deve escravizar o espírito. A nossa mente tem que andar independentemente das limitações do nosso corpo. Nós precisamos respeitar o nosso corpo, mas não é ele quem nos diz o que é certo e o que é errado. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma limitação mental muito grande se eu não dormisse 8 horas por noite. Então, se passasse do horário de eu deitar e eu tinha que despertar no outro dia às 6 da manhã, se por exemplo fosse dormir às 11, meia-noite, quando eu acordava, sempre eu estava cansado. Porque eu já tinha isso como uma crença de que se eu não recuperasse por 8 horas um sono, o meu outro dia seria difícil. E por que eu mudei de ideia? Vindo para cá, nos primeiros exercícios dos dias em que nós chegamos na península de Izu, nós dormíamos por volta de 4 a 5 horas por noite. E mesmo com jet lag, mesmo com a ansiedade do local novo, eu tinha todos os pressupostos para poder dizer que eu estava cansado, mas pelo contrário, eu acordava disposto 100%. Então, eu vi que na prática o meu corpo não pode limitar o meu espírito. Tem pessoas que dormem 10 horas e não ficam descansadas. Tem pessoas que dormem 2, 3 horas, 4 horas e ficam descansadas. Porque o espírito consegue comandar o corpo. Isso acontecia com Chico Xavier, que muitas vezes os trabalhos mediúnicos atravessavam toda a madrugada. E segundo contam, ele acabava o trabalho às 5 da manhã, aí dormia das 5 às 6, ou das 5 às 7 por 1, 2 horas e acordava no outro dia para trabalhar. Isso não era diariamente, mas era uma constante, acontecia várias vezes para Chico. E isso não o limitou, porque ele já tinha uma consciência desperta de que o espírito comanda o corpo. E isso acontece muito com atletas. Todos têm a preparação física excepcional, mas o que difere os grandes campeões é a força mental. É a força de que quem comanda o físico é o espírito, é a mente, e não o contrário. Porque às vezes o nosso corpo vai nos pedir algo, mas nós podemos, através da mente, educá-lo, discipliná-lo. Isso aconteceu também conosco em relação à alimentação, porque nós acordávamos 3, 4 horas da manhã, não dormíamos mais, muitos do grupo. Esperava até 6 horas para fazer a primeira meditação, depois todos limpavam o tatame, do dojo, depois fazia uma aula e lá por volta de 8, 8 e meia íamos tomar café. E muitos de nós dizíamos que não estavam sequer com fome, porque o espírito estava sendo alimentado por outros propósitos que não só a matéria. Então é interessante quando a gente tenta conquistar esse despertamento consciencial para que o corpo seja comandado pela mente e não vice-versa. E que essa reflexão possa ser levada para o mundo ocidental para que todos nós deixemos alguns paradigmas, algumas crenças limitantes, para que a gente tenha essa liberdade do espírito conduzir a matéria. Paz e bem.